A porta de entrada do nosso Fusquinha foi Santos. O primeiro lote de Fuscas desembarcou no final de 1950. Eram 30 unidades praticamente já comercializadas. Depois de se apaixonar pelo carro, José Bastos Thompson, na época diretor da Brasmotor, pediu apoio ao presidente da Chrysler americana para intermediar as negociações com a Volkswagen. Bastos convenceu o presidente da Volks a trazer o carro para o país. A paixão brasileira começava ali. Depois que seu passaporte foi carimbado, o nosso querido Fusca começou a ser montado aqui, neste terreno do bairro do Ipiranga, em São Paulo, com peças genuinamente alemãs. Dava-se início ao surgimento da maior fábrica do país, a Volkswagen do Brasil. Em 1953, a Volkswagen montou uma linha de montagem do Fusca aqui no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, e passou a montar o carro. O carro vinha de forma CKD, né, que é chamado, que é o carro totalmente desmontado, e era montado aqui nessa fábrica do Ipiranga. O Fusca só começou a ser produzido 1 ano e meio depois, e mais da metade das peças era fabricada aqui no país. Exatamente no dia 7 de janeiro de 1959, o primeiro Fusca feito no Brasil foi parar na garagem da família Matarazzo. Eu comecei a ir para as lojas, para o shopping, procurar outras miniaturas para aumentar minha coleção. E eu queria achar uma miniatura da Rádio Patrulha, de São Paulo, extinta vermelho e preta, né? Que na verdade é laranja e preta, a gente fala vermelho e preto. Só que você não encontra, não tem em lugar nenhum. Então, como eu também sou artista plástico, eu comecei a fazer e comecei a produzir. E daí fiz uma, fiz outra, fiz da Civil, fiz uma outra. Aí meus amigos gostaram, pediram para vender, não queria vender, e é assim que começou, sem querer. E fui pela paixão, fui pelo coração que hoje em dia eu faço as miniaturas. Sempre tive Fuscas, já cheguei a ter 9 Fuscas de uma vez. Adoro Fusca, eu acho que não é um carro, é uma lenda mesmo. E a gente tem um relacionamento bem especial. O funileiro apanhou bastante. Para chegar no ponto que esse Fusca chegou, ele teve que fazer 7 telhados até que ele ficou satisfeito, que ele apanhou para burro com o telhado, para ficar uma linha atraente, né? Vou em quase todas as reuniões, pertenço ao clube do Fusca e tudo que tem que ver com Fusca é comigo. Adoro Fusca, não adianta. Já me ofereceram 60 mil, não vendo. Brinquedo não se vende. As mulheres têm ciúme, porque eles acham que eu dou mais atenção para os Fuscas que para ele. Aliás, eu me divorciei com uma mulher que eu tinha 9 Fuscas, ela falou, os Fuscas ou eu. Ela foi. É um carro que tem uma mecânica extremamente simples, né, e extremamente robusto. E foi um carro que se adaptou, e justamente pelo fato dele ter essa robustez, eu acredito que isso tenha sido o principal motivo que tenha levado ele a fazer muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. O Fusca conquistou o coração de todos, mas sua aceitação não foi assim tão fácil. Suas formas arredondadas, suas disposições um tanto quanto diferentes para a época, dividiam a opinião pública. Todo esse preconceito foi quebrado graças a outras características fundamentais,
como a simplicidade das engrenagens, o que facilitava na hora da manutenção, sua resistência para estradas esburacadas e cheias de lama. Além disso, o Fusca era muito econômico, exatamente como deveria ser um carro popular. Eu gosto muito, eu sou apaixonada por Fusca. Fusca é minha vida. Tá aqui, ó, no coração. Bom, meu Fusca é um carro esquisito, né? Porque quando eu saio na rua, as pessoas às vezes dão uma olhada e viram de novo porque acham que não tem motorista. Então a descrição desse carro é que é um estranho no ninho. Veio para um país do Volkswagen com a direção ao contrário, porque ele veio da África. Dentro das histórias mais engraçadas tem aquela do policial, o que me faz uma blitz à noite e aí ele pede os documentos da namorada que estava do lado. Vem falar comigo, né? Ele me chamou a atenção, fique quieto, eu não estou falando com você, eu quero falar com ela, que ela que está dirigindo. Eu falei assim, ela não está dirigindo, quem está dirigindo sou eu. O senhor sente desse lado se eu quiser dirigir. E aí começou, eu falei assim, mas se eu sentar desse lado eu não vou conseguir dirigir. O senhor está preso, o senhor está tirando o sarro da minha cara, começou a falar outras coisas. E eu falei assim, mas senhor guarda, põe a cara aqui dentro. Quem está dirigindo esse carro sou eu, não é ela não tem carteira de motorista. Então estão os dois presos. Porque... Aí eu saí do carro, mostrei para ele, aí realmente ele pediu desculpa, começou a brincar, pediu para sentar no lugar. Aí que ele percebeu, realmente foi uma madrugada daquelas que a gente saiu contando história até hoje, né? O Fusca já me pôs muito mais em evidência do que a própria medicina, apesar de eu ser chefe de serviço, de medicina, e cuidar de tantas coisas importantes, mas o Fusca tem um lugar dele. Então, realmente, o que eu mais fiz com esse Fusca foi conquistar amigos, muitos amigos. Fusca, para mim, não é um carro, né? É um modo de viver, é um jeito de viver, é uma lembrança muito grande de um passado, é uma memória. Acho que o nosso país precisa até de algumas coisas de memória. Então, se você pegar uma foto de qualquer época de 60 para cá, você tem um Fusca nessa foto. Desde moleque eu sempre gostei de carro. E aí, quando eu lembro de criança, o carro que meu pai podia ter, que na época era o mais usual para ele, era Fusca. Minhas lembranças de criança são todas dentro do Fusca azul que meu pai tinha. Eu lembro que meu pai parava na garagem, o carro tinha um farolzinho de milha embaixo. Eu deitava no chão da garagem para ver a hora que ele ia apagar o farol de milha. Eu gostava de ir atrás do banco do Fusca, entre o banco e em cima do motor, tem uma área ali que a gente chama de chiqueirinho. E hoje acho que meu braço não cabe lá, mas eu entrava ali e ficava apoiado assim no banco traseiro aqui, eu ficava ali apoiado, olhando, aquele barulho do motor no ouvido, mas eu achava super legal, era tudo festa. Por gostar de carro, eu não pensei em ser jornalista do setor automotivo, nada disso, foi uma coisa que aconteceu. E nessas eu conheci um dono de uma editora, um cara chamado Fábio Cataoca. E aí ele reparou que vinham muitos elogios sempre com as matérias de Fusca que a gente soltava. Aí a gente resolveu soltar uma revista especial de Fusca. Aí essa revista foi sucesso, esgotou, soltamos uma segunda revista, mas sempre como um negócio especial. E aí o Fábio falou, teve uma sacada que acho que um livro com essa pegada, acho que não vai dar nada, ninguém quer. Porque todo mundo fala, não, o livro de vocês não é muito técnico. E aí a Edioro, quando viu, falou, pô, isso aqui tem cara de almanaque. Era pra ser Fusca, uma história e uma paixão. Era isso. E aí acabou virando o almanaque do Fusca. Tem outros tantos carros que eu adoro e que muita gente ia gostar, mas acho que nenhum tem tanta identidade quanto o Fusca. E quantas vezes eu não estava precisando chegar em algum lugar e não cheguei graças ao Fusca. Então, eu devo várias. Se for contar aí, olha... O incêndio destruiu quase todo o setor de pintura da Volks. A paixão era tanta que funcionários e até concorrentes se uniram para que a produção não fosse interrompida.
O amor pelo Fusca não era alimentado apenas aqui no Brasil, mas também em outros 62 países para onde o Fusquinha brasileiro era exportado. Um sucesso mundial. Todo mundo tem razão pra ficar com ele. Eu amo o Fusca. Todos têm uma razão para ter um Fusca. Eu amo o Fusca. Vocês estudam no colégio, que eu sei que é o meu colégio, nós devemos ter as mesmas raízes lá, né? Em que a gente aprende a definir e aplicar desde cedo a ética.